Nesse vídeo, voltamos a falar da cidade de Passos, Minas Gerais. Vamos falar da história do primeiro matadouro da cidade, com fotos exclusivas da época, e também um lado sombrio, nunca mencionado. Veja nesse vídeo, Passos, Minas Gerais, a história do matadouro, a história e o lado sobrenatural. Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. A história do primeiro matadouro da cidade de Passos, em Minas Gerais, está diretamente ligada ao processo de formação urbana e à necessidade de organização da saúde pública no final do século XIX e no início do século XX. Nos primeiros anos de Passos, ainda como arraial e posteriormente vila, o abate de animais não era centralizado. Bois, porcos e outros animais destinados ao consumo eram abatidos em quintais, em pequenas propriedades rurais próximas ou em fundos de açougues. Esse modelo era comum em cidades do interior, mas trazia problemas sérios: falta de higiene, contaminação da água, mau cheiro constante e risco à saúde da população. Com o crescimento da cidade, essas práticas passaram a ser vistas como inadequadas. No início do século XX, a administração municipal de Passos decidiu instituir um matadouro público, seguindo uma tendência que ocorria em várias cidades mineiras. O objetivo era centralizar o abate de animais, facilitar a fiscalização sanitária, reduzir riscos de doenças, organizar o abastecimento de carne. O primeiro matadouro foi instalado fora do núcleo urbano, em uma área considerada afastada na época, obedecendo aos critérios sanitários então vigentes. A estrutura era simples e funcional: galpões de alvenaria, área para contentação dos animais, espaço de abate manual, canaletas para escoamento de sangue e resíduos. Não havia refrigeração mecânica, nem técnicas modernas de conservação. O controle sanitário era básico, feito por fiscais municipais ou, em alguns períodos, por práticos sem formação veterinária. Apesar das limitações, o matadouro representou um avanço significativo para a cidade. Regulamentou a atividade dos açougues, melhorou a qualidade da carne consumida, reduziu conflitos urbanos relacionados ao abate clandestino, inseriu Passos nas políticas públicas modernas da época e se tornou parte fundamental da engrenagem econômica local. Com o passar dos anos, surgiram críticas: estrutura insuficiente, condições de trabalho precárias, falta de investimentos, crescimento da cidade ao redor da área. O primeiro matadouro da cidade de Passos não teve um fechamento repentino ou marcado por uma data específica. Assim como aconteceu em muitas cidades do interior de Minas, sua desativação foi um processo gradual. Ao longo das décadas de 1940 e 1950, o crescimento urbano, tomado às novas exigências sanitárias, tornou a antiga estrutura inadequada para continuar funcionando. Aos poucos, o matadouro foi perdendo sua função original. Parte das atividades foi reduzida, outras transferidas, até que o local deixou de operar completamente. A partir desse momento, Passos passou a contar com uma nova unidade, mas moderna, instalada em outra área da cidade, acompanhando as transformações econômicas e administrativas do período. Vale lembrar que esses relatos vieram de parentes e amigos de funcionários que trabalharam no local na época. Estávamos todos trabalhando. Era por volta das 2 horas da madrugada. Um dia exaustivo, porém até o momento, tudo normal. Quando, de repente, ouvimos o barulho de pedras no galpão. O mais estranho é que as pedras não vinham de dentro do galpão. Elas batiam no telhado do galpão. Parecia o fim do mundo. Durou quase 5 minutos. Saímos desesperados para fora do galpão.
Estava tudo escuro e de repente parou. Até hoje, o fato é um mistério sem explicação. Entre os moradores mais antigos de Passos, circulou por muitos anos uma história inquietante, ligada ao antigo matadouro municipal. Segundo esses relatos, um cachorro negro, de porte grande e olhos vermelhos, era visto rondando o local, principalmente à noite ou no início da madrugada. Funcionários contavam que o animal surgia do nada, caminhando entre os galpões. Não latia, não rosnava, apenas observava. O detalhe que mais chamava a atenção eram os olhos, descritos como vermelhos e brilhantes, visíveis mesmo em pouca luz. Quando alguém tentava se aproximar, o cachorro simplesmente desaparecia, como se estivesse entrado nas sombras do próprio matadouro. Mesmo depois da desativação do matadouro, a história continuou. Moradores diziam que o cachorro ainda era visto rondando o prédio abandonado, principalmente em noites silenciosas. Alguns afirmavam ouvir passos próximos ao matadouro, seguido pela visão rápida do animal se afastando. Nunca houve registros fotográficos confiáveis. Nunca houve boletim oficial, mas muitos moradores relatam terem visto ele vagando pelo local. Fique agora com imagens exclusivas do antigo matadouro.
Créditos a Samuel Teixeira, um historiador da cidade de Passos, Minas Gerais, e um grande apoiador do canal. E você, sabia dessas histórias do primeiro matadouro da cidade de Passos, em Minas Gerais? Deixe nos comentários. Duarte 890 aqui, fui!